paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, estamos iniciando um novo trimestre, o quarto trimestre da CPAD em 2021, onde nós vamos estudar nessa classe, a classe dos pré-adolescentes, o perfil de Jesus. O tema desse trimestre é Jesus o Salvador. Isso quer dizer que nesse trimestre nós vamos ter aulas voltadas para a área da cristologia. Então tem muita coisa boa para aprendermos juntos em sala de aula. E o tema da aula de hoje é Jesus o Salvador. E eu espero que Deus em Cristo fale com você à luz da palavra de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Por gentileza, coloca aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes, vencedor, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. E claro, você também pode conhecer o nosso site Facilita EBD, onde você encontra recursos para professores da escola bíblica. Todos os nossos materiais estão aqui disponíveis no link na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós estamos iniciando a primeira lição do quarto trimestre da CPAD, aqui da classe dos pré-adolescentes. O tema da aula de hoje é Chegou o Salvador. É necessário que você volte o seu olhar para a pessoa de Jesus. Esse trimestre tem a proposta de trabalhar o perfil de Jesus, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus. Então tenha isso em mente. Isso faz parte de uma disciplina teológica conhecida como Cristologia. Para você iniciar bem a tua aula, é necessário você começar pela palavra de Deus. Apresente a leitura de hoje, que está aí em Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 20. Lê esse texto com os teus alunos em sala de aula, isso vai te ajudar muito. Apresenta também o que a Bíblia diz, que está em Isaías capítulo 9, versículo 6. Eu espero que Deus em Cristo abençoe você. Eu espero também que você acompanhe as nossas aulas, porque o nosso objetivo é ajudar você em sala de aula para a glória do Senhor Jesus. Nesse trimestre, nós vamos estudar uma doutrina bíblica conhecida como Cristologia. Especialmente hoje, nós vamos trabalhar sobre a chegada do Salvador. Essa chegada do Salvador aponta para a encarnação de Jesus, esse Cristo encarnado, que é Deus e se fez em forma humana. E nós vamos estudar isso à luz da palavra de Deus. É claro que a encarnação de Jesus é um dos maiores mistérios que a Bíblia apresenta para a gente. E esses mistérios são apresentados à luz da sua palavra. Por causa da chegada do Salvador, através da sua encarnação, se tornou possível, então, a nossa salvação. Nós somos salvos em Jesus mediante a fé. E ignorar o valor da encarnação de Jesus, a chegada do Salvador, é ao mesmo tempo ignorar a salvação em Jesus, que nós cremos pela fé. É claro que precisamos entender que o nascimento de Jesus não significa a sua origem. À luz da palavra, em uma visão teológica, nós sabemos que ele é Deus. E pelo fato dele ser Deus, ele é eterno. Ele não tem início e não tem fim. Na realidade, a própria Bíblia faz questão de dizer que ele é o primeiro e ele é o último. Ele também faz questão de relatar lá em Apocalipse que ele é o Alfa e o Ômega. Ele é aquele que era, é aquele que é e aquele que há de vir. Ou seja, tudo isso aponta para a pessoa de Jesus. É claro que, entendendo essas questões, nós compreendemos que Jesus, ao mesmo tempo, é 100% Deus e também 100% humano. E por isso ele vem em forma humana, encarnado. E essa porta de acesso através da encarnação está apresentada em Mateus capítulo 1, versículo 23. O nascimento de Jesus é um dos maiores mistérios da biologia humana. Quando você lê, por exemplo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, está escrito
que Jesus veio no tempo certo, na plenitude dos tempos, para poder estabelecer o plano de Deus, que é a salvação, para resgatar você. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, está escrito pelo apóstolo Paulo que Jesus é chamado de o último Adão. Isso por quê? Porque o primeiro Adão, criado perfeito no Éden, trouxe então uma consequência terrível para toda a humanidade a partir da queda, por causa do pecado. Essa tendência má vem por causa do primeiro Adão. Cristo é chamado de o último Adão, por quê? Porque ele é Deus, se faz em forma humana, como homem, como servo de Deus, como Adão, para você ter esse entendimento, restaura agora o elo que foi quebrado, reconstrói a ponte. Ele é a ponte que nos leva a Deus e traz a esperança agora para a humanidade através da redenção do seu sangue. E nesse ponto de vista, existe uma singularidade muito grande aqui. Existe, por exemplo, a singularidade entre Adão e Jesus. Adão, ele não foi criança, ele foi criado de forma perfeita já na fase adulta. O Cristo, ele decidiu se tornar encarnado, em carne. Isso quer dizer que ele se tornou criança, ele teve que aprender a ler, a escrever, até alcançar a fase adulta. E o fato do Cristo, do Senhor Jesus, ter nascido por divina obra do Espírito Santo, declara para nós que ele não herda, então, essa tendência má que vem do primeiro Adão, essa tendência pecaminosa. Ele nasce por divina obra do Espírito Santo, com a mesma oportunidade que o primeiro Adão teve, ser criado diretamente pelas mãos de Deus. E nós percebemos que ele agora, o Cristo, nos dá essa oportunidade de salvação. A própria Bíblia registra para a gente muitos relatos dessa chegada do Salvador. E a lição hoje procura demonstrar para a gente de testemunhos de pessoas que acreditaram nessa promessa, que o Cristo vivo, ele veio em carne. E encarnado agora, entenda isso, como ser humano, ele então traz para nós toda a esperança da salvação. Nós temos, por exemplo, a visita do anjo a Zacarias, que também é um testemunho. Nós temos, por exemplo, a identificação do anjo perante Zacarias. Nós temos o relato lá em Lucas do período em que Zacarias ficou mudo diante do anjo. Nós temos também um relato bíblico sobre a visita desse mesmo anjo, que é Gabriel, a Maria. Também esse mesmo anjo aparecendo a José, que se torna uma personalidade muito forte aqui em guiar Jesus também, em ajudar Jesus. Nós temos o testemunho da estrela de Belém, assim como o louvor celestial cantado pelos anjos. Nós temos o relato também da mensagem dos anjos aos pastores que testemunham a chegada do Salvador, do Messias. Gênesis capítulo 3, versículo 1, essa chegada do Salvador foi profetizada há milhares de anos antes, bem no período da queda. O próprio Deus já tinha planejado a salvação. Gênesis 3,15 está escrito lá o nosso proto-evangelho. Essa chegada do Salvador profetizada pelo próprio Deus como palavra de Deus. E Cristo vem agora na plenitude do tempo exatamente para estabelecer todo o plano e projeto de Deus. Agora eu quero deixar claro que Cristo ele vem em encarnação, não é reencarnação. Guarda isso. Essa ideia de reencarnação é pregada pelos espíritas, que dizem que você morre e tem a oportunidade de nascer de novo. Isso aqui a gente não acredita. Nós estamos ensinando sobre o processo da encarnação. Esse Deus que se tornou carne, humano, ao mesmo tempo não deixando de ser Deus, 100% Deus e 100% homem, para estabelecer o plano da salvação. Esse plano da salvação que vem pela fé. Stanley Orton chega a dizer que a única esperança para a humanidade está na salvação em Jesus. Eurico Bergstein também destaca para a gente a importância de entender a salvação, destacando que Deus, Jesus, é a origem da nossa salvação, como está escrito em 2 Coríntios 5,15. Também demonstra que Jesus é o único meio da salvação, escrito em Mateus 1,21. E também demonstra que Jesus é o autor da salvação.
A aula de hoje procura demonstrar Cristo. É cristologia pura, gente. O primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Não havia lugar para os pais de Jesus. Conforme Daniel Conejeiro, em seu blog Louvor e Adoração, é importante você até visitar o trabalho dele, nós não sabemos ao certo qual foi o mês que Jesus nasceu. Isso aqui é um período histórico e também teológico para poder explicar para você. Na nossa cultura, nós comemoramos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Só que esse dia 25 de dezembro ele foi estabelecido anos mais tarde. Originalmente falando, tudo nos leva a crer que Jesus nasceu um pouco antes dessa data que foi estabelecida por Constantino. Outro detalhe que nós queremos destacar para você. Com a visita dos reis e esses reis magos que são apresentados na Bíblia, tudo também nos leva a crer que quando eles chegam nessa visita, Cristo já não era um bebezinho recém-nascido. Possivelmente ele já tinha ali entre 2 anos para baixo. E isso eu vou demonstrar para você à luz da palavra. É claro que essas informações não excluem o nascimento de Jesus. É só em termos de datas históricas, de períodos históricos, para nós possamos compreender essas diferenças. Na época em que Jesus nasceu, o Império Romano ele é um império dominante. Ele é um império que governa toda a Judéia. Outro detalhe que nós precisamos compreender também sobre o nascimento de Jesus e pelo fato dos pais de Jesus não encontrarem um lugar em Belém. A língua que se fala aqui nesse período histórico é a língua grega, possivelmente a língua hebraica e também o aramaico, além do latim, por influência agora dos romanos. Outro fato interessante, que nesse período histórico, o imperador da época exige que todos os homens participem de um censo, de uma contagem. E nós percebemos que o texto de Lucas registra para a gente a pedido de César Augusto. À luz da Bíblia, nós entendemos que José, então, vai para Belém para poder participar desse censo, para poder participar dessa contagem. Chegando na cidade, à luz da Bíblia também entendemos que a cidade está cheia, lotada, não há espaço então nas hospedagens. É por isso que quando eles chegam, o casal Maria e José, eles não encontram uma hospedagem. A única coisa que eles encontram é um local que foi reservado para os animais, um estábulo. E é por isso que José precisou ir a Belém para se registrar, porque era obrigatório. E isso também cumpre agora uma profecia que foi dita, por exemplo, por Miqueias capítulo 5, versículo 2, que traz exatamente essa mensagem profética e se cumpre em Jesus, que esse descendente de Davi agora nasce em Belém. Tudo estava no plano de Deus. Outro detalhe que nós vamos descobrindo à luz da palavra, com base em Lucas capítulo 2, do 5 ao 7, que Jesus nasce exatamente nesse ambiente simples, humilde, de estábulo, em uma manjedoura improvisada ali. E isso demonstra que esse Deus da glória, esse Deus que se decide encarnar, nos dá um exemplo de humildade em nascer, não em um berço de ouro, mas nascer numa simples manjedoura, de forma humilde, para trazer a salvação a todos os homens. Lucas capítulo 2, versículo 21 e 22, que completando os dias então, pós seu nascimento, que são 8 dias, Jesus foi circuncidado. Foi apresentado ao líder religioso da sua época pelos seus pais. Os seus pais pagaram o voto da aliança, honraram ao Senhor. De acordo com a Bíblia, também entendemos à luz da palavra que nesse período histórico aqui, que Jesus ele nasce exatamente para poder mudar a história, mudar a tua história, a minha história. E entendendo isso aqui, eu espero estar ajudando você. Que você também compreenda que Jesus ele vem em forma humilde. E nós também precisamos aprender o caminho da humildade e ensinar isso para os nossos alunos. Passe isso adiante. Essa humildade de Jesus em forma humana demonstra que o nosso Cristo tem todo o poder, mas ao mesmo tempo ele decide nascer em um lugar simples, como você também habita, onde você mora também. Ele decide estar com os homens,
com pessoas simples como você e como os teus alunos também. Eu espero que Deus em Cristo use você. Avançando, vamos para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Ele nasceu em uma manjedoura. Observe, ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Tem todo o poder na palma da sua mão. A Bíblia diz que ele é o Senhor de tudo e decidiu nascer de forma humilde em uma manjedoura. O princípio da humanidade é ensinado por Jesus para nós, para o teu aluno também. O nascimento de Jesus ocorre de forma milagrosa, como os próprios evangelhos registram para a gente, tanto o evangelho de Mateus como o evangelho de Lucas. Jesus nasce e o seu nascimento é algo verídico, não importando a data específica aqui, o dia específico, porque isso é difícil de datar, mas ele nasce para comprovar que o Deus Todo-Poderoso vem em forma humana, através dessa encarnação, para poder te abençoar. Mateus 1,18 está escrito que a gestação de Maria e o nascimento de Jesus ocorre por divina obra do Espírito Santo. Então é o trabalhar de Deus de forma especial, planejando a nossa salvação. Jesus ele nasce de Maria, Maria que estava prometida para José em casamento, era noiva. E de acordo com a Bíblia, Maria não conheceu a José em uma relação sexual dentro do seu casamento. Muito pelo contrário, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E por divina obra de Deus, Deus se revelou a Maria, Deus se revelou a José, e ambos aceitaram todo o projeto de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35, registra isso para a gente. Registra essa humildade desses servos, tanto de José como Maria, em aceitar a vontade de Deus, e a humildade de Jesus em nascer em uma manjedoura. E o próprio Senhor se revela ao próprio José, como está escrito em Mateus 1, 20 e 21, e eles aceitam todo o plano de Deus. Sabia que Deus tem os seus planos, os seus projetos, e ele procura pessoas humildes como você, servos humildes como teu aluno, que estão dispostos a aceitar todo o plano e projeto de Deus? Pergunte aos teus alunos se eles estão dispostos a aceitar o plano e o projeto de Deus. Olhando para a lição, a gente descobre, com a proposta do autor aqui, que Jesus nasce de forma humilde em uma manjedoura em Belém para se cumprir todas as profecias registradas sobre ele. Quando você olha para o Antigo Testamento, isso tudo faz parte do plano e projeto de Deus. E Deus tem um plano perfeito em salvação para você. Eu espero estar te ajudando até aqui. Vamos avançar agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Um nascimento que trouxe alegria. Entendendo isso à luz da palavra, Cristo nasce no momento certo, como está escrito em Gálatas 4:4. Mais uma vez eu quero destacar para você que é difícil a gente datar a data específica, se foi no dia 25 de dezembro, se foi alguns dias antes. Isso não importa. O importante é entender que Cristo, ele veio em carne, ele viveu e marcou a história. A história está dividida agora entre antes e depois de Cristo. O nascimento de Jesus é um assunto do centro da nossa fé cristã. Nós acreditamos que ele nasceu em carne, como eu e você. E isso testemunha a respeito da divina obra da Trindade, do divino plano de Deus. Isso significa que Cristo, ele, ao invés de nascer de forma esplendorosa, de forma rica, em um berço de ouro, em um palácio, ele decide nascer de forma humilde e marcar vidas. Como está escrito em João 1,14, como servo, servo de Deus. Ele não nasce para humilhar ninguém, mas ele nasce para dar o exemplo, como servo. Você também é servo, nós também somos servos. Jesus ele veio ao mundo de forma poderosa, em uma família piedosa. Todavia, nós precisamos entender que esse milagre acontece para testemunhar a glória de Deus. E essa glória de Deus é revelada no Cristo. Por causa desse nascimento, nós acreditamos exatamente em todo o plano de Deus.
Gálatas capítulo 4, versículo 5, está escrito que ele veio para cumprir a lei e todo o projeto de Deus. Ele nasce, tudo também nos leva a crer que com a chegada do plano de Deus é estabelecido todo o projeto do Senhor. Outro detalhe que nós descobrimos também, a visita dos reis magos, que é apresentada em Mateus capítulo 2, possivelmente acontece aí em um período que Jesus já tinha uma fase de idade entre 0 a 2 anos. Isso por quê? Porque no edital de Herodes, para matar todas as crianças de Belém, está escrito no edital que era para matar todos os meninos a partir de 2 anos abaixo. Também nos leva a entender exatamente aquilo que nós estamos explicando para você. Sobre a data específica é difícil de estabelecer, porque aqui há uma cultura totalmente diferente da nossa. E é por isso que nós precisamos compreender que o Cristo veio em carne, foi perseguido e ao mesmo tempo Deus honrou, deu todo o livramento e estabeleceu o seu projeto. E quem é testemunha desse nascimento? José e Maria, os pastores que ali chegam, os magos que chegam depois para poder testemunhar a respeito do Messias e presenteiam esse Messias, o Cristo. Então nós percebemos à luz da Bíblia que esse Cristo vem em forma histórica também. Ele marca a história. E o seu nascimento virginal indica que ele nasceu sem pecado nenhum. Também indica para a gente que Jesus não teve um pai humano de linhagem de sangue, mas ele foi formado, foi feito pela obra do Espírito Santo. Porém, ele foi criado também por José, entenda isso. Aqui, entendendo sobre o nascimento de Cristo, também entendemos que ele nasce por divina obra do Espírito Santo, identificando essa união agora, a união da pessoa do Cristo humano e da pessoa do Cristo Deus. E aqui você precisa entender, Cristo não é 50% homem, 50% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus, completo, pleno. E o nascimento do Cristo é uma verdade bíblica. É uma verdade que é comprovada e marcada na história aqui. Há alguns detalhes, por exemplo, sobre a data específica, se é o dia 25 de dezembro. Pequeno detalhe que eu quero destacar para você. O dia 25 de dezembro foi estabelecido entre 325 depois de Cristo por Constantino em um concílio na cidade de Niceia. Isso foi estabelecido anos mais tarde. Originalmente falando, a data do nascimento de Jesus pode ter acontecido um pouco antes do mês de dezembro. Mas isso não exclui de, em nosso calendário, recordarmos a respeito do Cristo. Isso não exclui, por exemplo, do dia 25 de dezembro ser uma data especial em que nós nos reunimos em família para comemorar o presente de Deus, a salvação em Cristo, através do Cristo encarnado. Isso não exclui também de nós nos reunirmos no Natal para dizer que o Cristo está vivo, veio em forma humana para nos salvar. Eu espero ter ajudado você até aqui, que essa palavra possa ter edificado a tua vida. Por gentileza, se eu ajudei você, se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, em nome de Jesus. E, por favor, deixa aí teu comentário também. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá, o endereço está aí. Vou ficar muito feliz se você marcar a gente lá nas stories. Como estou fazendo em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura para você entender ainda mais sobre esse assunto. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto A Obra da Salvação do pastor Clayton Pomerene. Esse material é muito bom para quem gosta de estudar sobre essa doutrina. Outro texto que eu quero destacar para você, que Jesus vem em forma humana, de forma histórica, é o texto Se Jesus Não Tivesse Nascido, sobre o impacto de Cristo na história da humanidade. Vale a pena você investir e adquirir esse material. Outro texto também em defesa de Cristo, do Lewis Strobel, para entender a respeito da pessoa de Jesus. E para você que é líder de adolescente, também temos o texto aqui, Jesus, Morto ou Vivo, esse material muito legal da editora CPAD. Que Deus em Cristo abençoe você. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, Crescendo em Sabedoria. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.
Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.